Hoje eu gostaria de trazer aqui à baila um assunto que eu considero extremamente interessante e que aparentemente é muito pouco falado. E acho que cabe a nós pararmos para pensar, pararmos para repensar a respeito de muitas coisas. Eh, Uma das coisas interessantes é que nós temos que admirar as pessoas, né, os seres pensantes que passaram por essa jornada, por essa vida e deixaram as suas contribuições, os seus ensinamentos, os seus conhecimentos. E entre eles, entre muitos deles, que eu tive a oportunidade de estudar e não conhecer, conhecer de forma pessoal, mas dizem que quando a gente lê um livro de uma pessoa, é como se nós estivéssemos estreitando os nossos laços com esse indivíduo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Jorge Luiz Isidoro Luiz Borges. Então, Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges. Acevedo. Ele foi um grande escritor, um poeta, um tradutor, um crítico literário e um ensaísta argentino. Ele viveu entre 1899 e faleceu em 1986. Contribuiu significativamente com a literatura e outros aspectos. Considero ele um grande pensador, um indivíduo que realmente trouxe e contribuiu de maneira significativa com seus conhecimentos. E aqui tem um ponto que eu considero extremamente interessante, eu estou tentando localizar agora para a gente poder falar a respeito dele, aonde ele trata especificamente de um ponto que, como eu disse anteriormente, poucas pessoas falam a respeito. Né? Infelizmente, na nossa sociedade, muito pouco se fala. Então, por exemplo, o Jorge Luiz Braga, ele foi, entre várias outras atribuições dele, ele foi professor de língua inglesa na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. E ele tentou prescindir tanto quanto possível da história da literatura, quanto meus alunos, isso é o que ele está dizendo, tá? Quando os meus alunos me pediam bibliografia, eu dizia, isso não interessa. Afinal, Shakespeare ignorava a bibliografia shakespeariana. Por que vocês não estudam os textos diretamente? Se são do seu agrado, ótimo. Se não, esqueçam-nos. Visto que a ideia da leitura obrigatória é absurda. Seria como falar em felicidade obrigatória. Penso que a poesia é uma coisa que se sente. E se você não a sente, se uma narrativa não produz o desejo de saber o que vem depois, é porque o autor não escreveu para você. Deixe-no de lado. A literatura é rica o bastante para oferecer-lhes algum autor digno de sua atenção, ou indigno, só por hoje, mas que será lido amanhã. Esse ponto importante da bibliografia, e por que eu trouxe essa questão, essa contribuição do Luiz Borges, dessa fala que ele teve, que eu encontrei isso aí num dos recortes que eu tenho aqui da obra dele. E o que eu penso que é muito interessante, que o meio acadêmico, e não só o meio acadêmico de uma forma geral, existe muito essa questão de você referenciar. Então você tem que dizer quem foi que disse aquilo. E você não pode dizer uma coisa que você pensa, porque se você diz o que você pensa, e você não consegue referenciar aquilo que você pensou, porque você não é o outro, você não é o grande conhecedor, o filósofo, o escritor, o poeta, ou seja qual for, né? O indivíduo, ou sociólogo, ou o que seja, o que acontece? Você não tem credibilidade. Então o teu pensamento, olha aí é a questão do desenvolvimento do pensamento, da própria criticidade, ele é, de certa forma, podado. De uma maneira muito sutil, muito sutil. Mas assim, se você não pode falar o que você pensa, ou seja, se você não pode escrever o que você pensa, porque você não pode pensar. Se eu não posso escrever o que eu penso, significa que eu não posso pensar. Pensar por si mesmo, né, é um afronte à sociedade e é um afronte ao meio acadêmico também. E é uma crítica construtiva, porque eu noto isso, assim, por fazer parte, né, desse círculo. Uma das razões de eu ter procurado, né, fazer o meu mestrado
numa universidade estrangeira foi por essa razão, porque aqui no nosso país, talvez é a única referência que eu tenho, uma grande referência, porque é onde eu vivo. Mas eu afirmo que os meus trabalhos de TCC, apresentações de TCC e todas as coisas que eu fiz até hoje, monografias de faculdade, então quando você põe o seu pensamento, há uma certa crítica desconstrutiva, não construtiva, por parte do próprio professor, querendo questionar. Nas minhas avaliações, assim, e não é uma questão de se gabar, porque eu acho que, poxa vida, a gente estuda pra gente, a gente não estuda para provar para ninguém. Na verdade, a busca pelo conhecimento, ela é um processo individual, intransferível e indivisível. E deveria ser, ao meu ver, intrínseco do ser humano, tá? Então, eu busquei o conhecimento porque eu acredito que o conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência. Então, a razão pela qual eu optei abrir mão, né, de muitas coisas da vida para poder me dedicar profundamente aos estudos foi isso. E logicamente que por isso você acaba recebendo muitas críticas desconstrutivas, né? E muita inveja também, porque as pessoas, a inveja não é você querer ter o que o outro tem, né? É você não desejar que o outro tenha, porque se você quisesse ter o que o outro tem, você iria correr atrás e alcançaria, né? Então, esse meu aqui, né, realmente é um né? Até um pouquinho mais enfático. Mas o importante, pessoal, é a gente parar um pouquinho para pensar naquilo que a gente está pensando e tentar fazer com que aquilo que pensamos, se de fato pensamos como estamos pensando, que aquilo seja propagado. Mesmo que não seja aceito inicialmente, mas em algum momento talvez alguém aceite. Então, o que me levou, olha, foi muito difícil, tá? Porque é, eu não vejo como sendo algo tão sublime você escrever um livro, por exemplo. Eu não vejo como sendo algo sobrenatural, como muitas pessoas colocam, como sendo uma coisa, né, fenomenal. Não. Eu, sinceramente, eu não enxergo isso. Eu não enxergo. Eu não enxergo que escrever um livro seja uma coisa tão fenomenal. Eu vejo como sendo algo realmente difícil, né? Por quê? Porque você tem que se dedicar, você tem que abdicar de muitas coisas. A dedicação, ela é uma espécie de abdicação, porque para que você consiga fazer alguma coisa bem feita, você tem que se dedicar. Se você se dedica àquilo que você decidiu fazer de maneira bem feita, você vai ter que abrir mão de outras coisas que você poderia estar fazendo, e até mesmo coisas que você talvez quisesse fazer. Então, na vida, a vida é feita de escolhas e nós colhemos aquilo que recolhemos, né? Colhemos aquilo que escolhemos. Esse ponto é importante, muito importante. E quando você começa, porque assim, eu tentei, vamos falar assim, eu fui uma pessoa que ensaiou muito a questão de escrever o meu primeiro livro. Ensaiei muito, porque eu tinha muito receio, né? Primeiro, se eu seria capaz de compilar, né? Uma série de questões, compilar uma série de textos, etc., e que houvesse um começo, meio e fim, que houvesse uma harmonia, que fosse possível alguém ler, né, e, sei lá, e achar interessante, não gostar, mas achar interessante. E foi muito difícil. Por quê? Porque ao longo dos meus anos, desses muitos anos de vida, nos meios acadêmicos e nos últimos anos aonde eu acabei me dedicando integralmente à parte de estudos, integralmente, literalmente. Hoje eu estou com 36 pós-graduações, especializações em áreas voltadas mais para a área do conhecimento, educação, neurociência e afins, literatura, etc. também, a parte de sociologia, a parte de história, tudo dentro disso. As minhas graduações que são 4 e hoje sou, né, um mestrando na área de psicologia, né? E na verdade eu já escutei tantas coisas. Eu me lembro que eu fiz um curso, eu não vou citar aqui a instituição de ensino, e eu fui fazer a apresentação, né, desse curso, né, do TCC. Era um TCC apresentado, tá? E logicamente que eu usei muito daquilo que eu venho estudando ao longo dos anos, mesmo porque eu me dedico já há 20 anos à parte clínica, ao atendimento clínico, então a gente desenvolve ali uma percepção a respeito de algumas coisas e, querendo ou não querendo, a gente consegue, né, debater a respeito de alguns assuntos, pela questão da experiência, a vivência, a prática. A prática ela destoa da teoria, tem muitas teorias que são impraticáveis,
mas a prática, ela não mente. E eu fui apresentar isso e, logicamente, que fui questionado, até mesmo na parte escrita, houveram questionamentos, de onde vinha aquele conhecimento, aquela informação, e eu disse que vinha das minhas experimentações, das minhas experiências. E não foi bem aceito. Então, assim, é muito desmotivador, desanimador para as pessoas, muitas vezes, escutarem isso de pessoas que são do meio acadêmico, que são professores e que são formadores de opinião. Isso é extremamente negativo. Lógico, tem muitas pessoas que escrevem, né, groselha, vamos dizer assim, besteiras, mas toda besteira, ela também merece ser analisada, porque às vezes é somente algumas pontuações, algumas orientações, e essa pessoa pode desenvolver, né, a partir daí. Mas é quando você não pode, ou seja, porque a gente aprende, o sistema educacional, ele faz com que o ser humano decore. Então, o ser humano, ele não passa, o sistema educacional não passa de um sistema que cria indivíduos apenas para decoração, tá? E isso significa que o indivíduo, ele não pensa por si. Ele está sempre pautando aquilo que ele, entre aspas, diz no conhecimento alheio. E ele é alheio ao seu próprio conhecimento, o seu próprio conhecimento. Ele está sempre buscando no conhecimento do outro. Eu não digo que isso é errado, eu acho que isso é o princípio, né? Nós temos que utilizar os conhecimentos que são norteadores de pessoas que passaram por aqui, deixaram os seus legados filosóficos, etc. Mas nós temos condições de processar essas informações e atualizá-las para a nossa realidade, para a nossa circunstância. Para isso, nós temos que aprender a pensar, nós temos que aprender a digerir os pensamentos, a gente transformar essas informações que nos acercam em conhecimento, para que a gente possa, né, trazer esses conhecimentos de uma maneira diferente, através de informações diferentes daquelas que já foram trazidas para nós. Isso não é plágio, porque na verdade ali você vai processar aquilo, vai adequar, vai melhorar aquela teoria. Isso acontece, né? Na própria ciência é isso, você faz um aprimoramento, um melhoramento da própria teoria, né? Você utiliza às vezes uma teoria existente para poder não derrubá-la, mas sim para complementá-la, e às vezes para derrubá-la e criar uma nova teoria, você também se utiliza, né? Então acho que isso é totalmente normal. Ninguém vai reinventar a roda, mas você pode fazer com que essa roda ela tenha um maior diâmetro, etc., e aquilo vai aumentar alguma coisa, enfim, vai trazer algum benefício, né? Vai agregar valor. E só que no processo educacional, nós não somos estimulados e nem tampouco fomos educados a pensar por nós mesmos. Assim como não fomos educados, não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Então, não somos capazes de lidar com as nossas emoções e não somos capazes de processar os, as informações. Então, nós não passamos de meros objetos, vamos falar assim, nós somos como se fôssemos marionetes mesmo desse sistema, né? Onde nós temos que pensar como todos pensam, porque se estamos pensando de maneira diferente, então não somos aceitos pela massa, e essa massa, ela faz com que a própria massa encefálica do indivíduo ela fique cristalizada. Eu aqui vou usar o termo cristalizado, que também não seria o termo correto, mas é um termo que eu acredito que ele possa fazer algum sentido dentro desse contexto ao qual nós estamos falando. Mas o ponto é, não somos educados a ponto de nos libertarmos da ignorância, das ferramentas de manipulação, manipulação de massa, que existem, que estão aí. O marketing criminoso é um deles, né? Que utiliza inúmeras ferramentas que entram exatamente nos aspectos que nós temos essa grande lacuna, né? Vamos falar assim, esse grande problema com relação às nossas emoções. E isso acontece. Né? Então, é tudo criado especificamente para que nós realmente nos tornemos ainda mais vulneráveis do que somos, porque poderíamos dirimir um pouco essa nossa vulnerabilidade através do quê? Através de uma série de conhecimentos que nós poderíamos adquirir, obter, né, no próprio sistema educacional. Eu bato muito em algumas teclas e eu penso que você deveria parar também, eu convido você. Aqui eu não estou aqui me gabando e nem querendo dizer que eu sou melhor do que alguém, mesmo porque quem tem conhecimento não diz que tem conhecimento, né? Então, assim, eu só estou aqui trazendo uma ideia para que nós possamos parar todos juntos para repensar.
Todos aqueles que estão dispostos, né, a despertar. E despertar significa você sair desse sono de chumbo, esse sono profundo, que a sociedade faz com que nós permaneçamos. Né? E existe uma verdadeira guerra para que nós. A guerra atual, senhores, a guerra atual, ela é puramente mental. A guerra atual, ela é puramente mental. Eu afirmo isso. Nós somos manipulados mentalmente, diuturnamente. A guerra não precisa de armas. Existem armas, né? Mas são armas que eu considero muito mais letais do que as armas letais. Por quê? Porque quando você utiliza uma arma, uma ferramenta que manipula os indivíduos, que manipula a mente dos indivíduos, que faz com que os indivíduos não sejam capazes de se libertar deles mesmos, que eles não consigam descobrir quem eles são em essência e não em aparência, se transformando, que não permitem que os indivíduos alcancem o seu potencial. Então, no próprio sistema educacional, não se valoriza principalmente lá desde o começo, a base, né? Porque fala assim, a base de tudo do processo educacional é como uma casa, como um prédio. A parte mais importante são os alicerces. Então, o ensino ali do 0 aos 7 anos, modo dizer, mas aquele período específico do 0 aos 7 anos, ele é o mais importante para a formação, né, das estruturas mentais e, logicamente, que cognitivas e por aí vai. E tudo aquilo é só imaginação, imaginação. E outro dia eu li uma frase do Tesla dizendo a questão da imaginação. E eu penso que a imaginação é algo que tem que ser muito, muito, muito bem trabalhado. Você não pode imaginar em coisas inimagináveis. Com todo o respeito ao Tesla, com todo o respeito mesmo, eu acredito que no caso dele, por ele ser uma pessoa que era um portador de uma superdotação, talvez essa imaginação fez com que ele fosse além e ele alcançasse aquilo que ele alcançou. Mas são outras circunstâncias, né? Então cada caso é um caso. Mas a imaginação, o devaneio, né, que vem acontecendo aí, o devaneio excessivo, e a gente sabe que as pessoas em função do próprio processo educacional, fazendo com que as pessoas acreditem naquilo que é inacreditável, aceitem aquilo que é inaceitável, tolerem aquilo que é intolerável e defendam aquilo que é indefensável. E se a sociedade produz esse tipo de indivíduo, que ele não é capaz de pensar por ele mesmo, que ele não é capaz de questionar-se, de parar para pensar no porquê ele está pensando como ele pensa que está pensando. Olha que coisa interessante, parece um trocadilho, e é uma coisa séria, e que as pessoas não levam a sério. E não vou dizer que é revoltante, porque hoje eu já não me revolto mais, no passado eu já me revoltei, hoje não mais, mas eu falo assim, puxa vida, se as pessoas parassem para pensar um pouquinho naquilo que elas acham que estão pensando, talvez elas percebessem que elas não estão pensando. Elas estão sendo levadas a pensar, porque elas não param para processar aquele pensamento. Isso é uma das coisas mais tristes que eu enxergo. Porque, puxa vida, você não ser capaz de parar para pensar no que você está pensando, no porquê você está pensando, da maneira com que você pensa que você está pensando. Então, isso para mim é uma falta total de respeito consigo mesmo, de responsabilidade, de comprometimento. E a vida é uma só, ela começa e termina aqui. Ninguém vai sair dessa vida vivo. E nós podemos fazer a diferença fazendo diferente do que todos fazem. Ah, mas vamos ser julgados, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Principalmente numa sociedade que julga todos aqueles que pensam. Os pensadores, eles sempre foram julgados e condenados pela sociedade. No passado, queimados vivos, torturados, aprisionados e por aí vai. Mas só por isso, acho que esse ponto é importante também, você pensar que você pensar por você mesmo, e às vezes a gente acha que a gente pensa pela gente mesmo, não pensa, você está somente reproduzindo um pensamento que foi incutido na tua mente. Você está repetindo um padrão de pensamento que foi estabelecido
dentro do seu ciclo familiar, que também foi um produto, uma construção da sociedade. Então a sociedade constrói pensamentos, constrói sentimentos, constrói comportamentos, ações e inações. Mesmo porque a não ação, ela é uma ação. Eu escuto muito hoje que você não tem que pensar. Muitas pessoas estão plantando essa semente na mente das pessoas, dizendo que as pessoas não têm que pensar. Cuidado com esse tipo de pensamento. Se pensando, que as pessoas acham que pensam, já está uma coisa tenebrosa, se você parar de pensar, aí acabou. Porque o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de falar. E a nossa capacidade de pensar e construir de forma consciente uma estrutura, ainda que para mim hoje os animais estão anos-luz na nossa frente nessa questão evolutiva. Não sei se eles imaginam que eles se comuniquem dentro de cada reino deles, de cada espécie. Talvez eles não consigam falar, mas eles conseguem sobreviver, eles têm um instinto de sobrevivência, coisa que o ser humano perdeu, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, os seres humanos eles se alimentam de coisas que fazem mal para eles, se alimentam seja de líquido, seja de sólido. Eles destroem o próprio habitat ao qual eles vivem, eles matam uma natureza, né, e cultuam um Deus que foi, teoricamente, ali no meu entendimento, foi aquele que construiu essa natureza. Então é muito interessante no sentido negativo, né? Você analisar essa sociedade perambulante, de criaturas que estão perambulando, sem rumo e sem direção. É aquela história, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho vai servir. E as pessoas estão necessitando a cada dia mais de serem aceitas. Então, quem necessita dessa aceitação vai aceitar qualquer coisa. Aceita. Aceita ser quem ela não é. Aceita sem questionar. Porque ela somente quer se sentir pertencente. A necessidade do pertencimento, pela questão até das famílias, que puxa vida, muito complicado tudo isso. Então, tudo isso são processos interessantes. Mas eu quero voltar para o meio acadêmico, porque a gente foi longe, mas a gente tem que ir longe mesmo. Porque a gente tem que fazer com que a gente pense mesmo, e pense melhor, né? Não pense mais, mas pense melhor. Não é leia mais, né? Tem aquele negócio, leia mais, leia mais. Não, você pode ler uma porcaria que vai fazer mais mal do que bem. Então você tem que saber separar o joio do trigo. Leia melhor, não leia mais. E pense melhor. Aprimore. E é totalmente possível se aprimorar os teus pensamentos, o processamento das coisas. Basta você querer ampliar a sua consciência, basta você querer se comprometer com o teu processo de crescimento e desenvolvimento. E esse processo ele é indivisível e intransferível. E é indiscutível também esse processo. Então nós temos que fazer a nossa parte. Só que para fazer a nossa parte, nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de nós. Para que a gente seja capaz de fazer a nossa parte, nós temos que nos afastar daquilo que nos afasta de nós. E o que nos afasta de nós? As distrações, que servem para as distorções e, consequentemente, né, todas as degradações aí que acontecem no ser humano, na mente humana, etc. Então, independentemente do que você esteja passando, vivendo, penso eu que você poderia ou você deveria refletir a respeito disso. E quando eu dou o exemplo que no meio acadêmico, né, as pessoas querem referências bibliográficas para tudo, você vai fazer ali uma prova numa universidade e às vezes tem ali seja um texto, uma redação, alguma coisa para você justificar, porque eu acho que essa é a maneira melhor de você provar alguém, não são testes, né, de múltipla escolha, porque o teste de múltipla escolha, novamente, é a questão da decoração, não significa que a pessoa saiba, ali não comprova se realmente a pessoa tem e possui o conhecimento. Então acho que essa parte é onde você tem que colocar para fora, né, argumentar, arguir, né, você trazer o seu conhecimento. Então perguntas abertas, aonde a pessoa tenha que provar, né, provação, prova. Ela tenha que provar que realmente ela tem o conhecimento, aceitar, né, novas teorias, por mais muitas vezes complexo que seja,
mas as pessoas elas são capazes de pensar por elas. Imagina se o indivíduo aqui, como o Luiz Borges colocou, né, se Shakespeare, ele não referenciava a obra shakespeariana, porque ele realmente foi um pensador. E nós não podemos ser pensadores, temos que ser repensadores, ou seja, temos que pensar como outras pessoas pensaram e não podemos pensar por nós mesmos. Então, que tipo de sociedade que a gente vive que impede de maneira direta e indireta de nós pensarmos por nós mesmos? Isso é triste. Você já parou para pensar nisso? Parece uma coisa simples, uma coisa boba, mas me incomoda tanto, mas me incomoda de um tanto, como fala assim o povo aqui no interior, me incomoda de um tanto que fez com que eu partisse para uma universidade estrangeira, onde eu estou tendo muito mais liberdade de expressar aquilo que eu penso, e eu não penso, porque assim, olha só que coisa interessante, são anos e anos estudando diversas áreas do conhecimento, então não é da noite para o dia, né? Eu não estou pegando uma coisa que eu plagiando ou querendo inventar uma coisa, eu tenho tudo embasamento, então aquilo que eu falo, eu embaso, entende? E se eu não fizer isso, puxa vida, né? Que tipo de ser humano? Eu vou ser um ser humano que somente repito, sou um papagaio, que não penso por mim mesmo, estou somente reproduzindo aquilo que outras pessoas produziram. Então eu não tenho condições, eu não tenho a capacidade cognitiva de fazer isso. Então entenda que é uma coisa muito interessante do ponto de vista objetivo, do ponto de vista objetivo. É muito interessante. E nós, enquanto indivíduos que somos, nós temos o direito e, na minha opinião, o dever de aprendermos a pensar por nós mesmos para que nós não sejamos levados a pensar e a sentir e a agir como os outros. Para que nós não sejamos apenas mais um indivíduo no meio da multidão como massa de manobra, né? Ou seja, seres não pensantes. Eu gostaria de deixar essa mensagem para que você que, puxa vida, está indignado, porque eu vejo assim que às vezes há até uma certa indignação por parte de algumas pessoas, mas elas se revoltam, e se revoltam de forma destrutiva. Ah, então eu não vou escrever, então eu não vou fazer isso, então eu não vou escrever livro, porque, poxa, para mim foi um desafio tremendo escrever um livro e você vê que a linguagem que você utiliza não é a linguagem adequada para a nossa sociedade, e aí você tem que adequar a linguagem. Tudo isso é muito difícil, mas tudo bem. Mas as minhas coisas, né, quando eu tenho ali um pensamento, e eu justifico o meu pensamento, né, de inúmeras formas, ou seja, eu embaso o meu pensamento. É, eu vou deixar o meu pensamento ali, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Porque é assim, ponto final. No passado, eu imagino que essas pessoas também tiveram as suas dificuldades para fazer o que elas fizeram, mas elas fizeram. Elas enfrentaram a resistência. Elas fizeram resistência à resistência. Elas foram resistentes e resistiram às resistências e conseguiram vencer. E normalmente as pessoas somente são reconhecidas depois que elas morrem, né? Como os grandes gênios, os grandes pintores, gênios também, e outros mais, e músicos, muitas vezes foram reconhecidos. A porcaria é reconhecida imediatamente, né? É instantâneo, porque a própria sociedade cria a porcaria para poder oferecer para a sociedade. Agora, quando são coisas muito interessantes, puxa vida, não é assim, é processo. E as pessoas vão descobrindo, vão se identificando, vão falando, puxa vida, isso aqui faz sentido, aí começa a se pensar a respeito daquilo, aí se mergulha naquilo apenas aquelas pessoas que estão dispostas, né, a pagar o preço, cumprir o prazo e romper, né, ou seja, os despertos. A vida não é dos espertos, né, é dos despertos, porque os espertos, eles podem ser espertos, né, mas em algum momento da vida, a própria vida se encarregará, né, de tomar as devidas medidas, a própria vida, porque a consciência cobra, cedo ou tarde, fora outras questões. Bem, o que eu queria aqui deixar foi exatamente esse recado. Foram esses recados, mas especificamente, objetivamente, foi esse a questão das referências bibliográficas. Eu não sou contra, nós temos que seguir as normas, nós temos a BNT, etc. Eu concordo, eu não discordo, mas eu acredito assim, se você tem um pensamento e você acredita no teu pensamento e você tem um embasamento para esse pensamento, leve ele até as últimas consequências. Brigue,
por isso, porque você pode estar sendo aí podado nesse momento, né? E seria importantíssimo que você fosse reconhecido e que outras pessoas conhecessem o teu trabalho. Isso é importante. Então acredita e confia. Mas olha, sempre, quando você for fazer alguma coisa, escrever ou falar alguma coisa que seja diferente, que vai criar uma polêmica, porque, puxa vida, isso é uma coisa nova e tudo que é novo é complicado, vai enfrentar as resistências, mas que você seja mais forte do que as resistências, que você resista à resistência, que você seja a resistência à resistência e que você consiga, né, expressar as tuas opiniões, as tuas ideias, os teus pensamentos, desde que eles estejam devidamente embasados, né? Eu falo assim que tem que haver coerência naquilo que você diz e aquilo que você diz tem que estar linkado, vinculado com a própria realidade, porque muitas pessoas também falam coisas que são absurdas e que não há nenhum tipo de conexão com a própria realidade. Por isso que eu falo que a imaginação é algo perigoso, ela é uma arma. E nós deveríamos desenvolver a imaginação de uma forma producente, e não dessa maneira improducente, onde você vê na própria educação infantil, onde as crianças elas acreditam em animais que falam, em coisas assim totalmente psicodélicas de certa forma, de certa maneira, né? Ou seja, são coisas impossíveis de acontecer e aquilo ali, talvez, na minha opinião técnica, eu acredito que aquilo deforme as áreas do cérebro que poderiam, se não tivessem sido moldadas dessa forma, porque lá na educação do passado, lá, vamos pegar lá na Grécia, vou pegar a Grécia, não vou para a China não, que é muito anterior a isso, mas não existia isso, não se trabalhava dessa forma. A educação, ela não era, né, esse processo de enganação. Existia todo um embasamento, todo um estudo para realmente formar cidadãos coerentes, cidadãos decentes, cidadãos pensantes, seres pensantes, né? Capazes de pensar por si mesmo, capazes de refletirem, capazes de discutirem a respeito de ideias e não a respeito da vida alheia e nem de coisas, que a nossa sociedade é só isso. Você pega as discussões, por isso que eu me afastei da sociedade também, você chega num determinado evento, as pessoas estão todas, né, embebedadas. E aí elas só têm dois tipos de assunto, exceto outros falando sobre outras questões, mas dois tipos de assunto, né? Ou elas estão falando de coisas ou estão falando de pessoas, mas mal das pessoas. E isso é terrível. Não se discutem ideias. Não se discutem ideias. E sem ideias não há transformação na sociedade. Então, eu deixo aqui uma reflexão. Sem uma revolução, uma verdadeira revolução, a revolução precisa de ação. Sem uma verdadeira revolução na consciência, não haverá uma revolução na educação. E se não houver uma revolução na educação, não haverá uma revolução na consciência. E se não houverem essas duas evoluções, na educação e na consciência, que são condições sine qua non, né? Uma interdepende, depende da outra. Nós não construiremos uma sociedade diferente de indivíduos. Realmente, uma nação, ela requer indivíduos com noções. E o que nós vemos são indivíduos sem noções, né? E até por uma questão programada, né? Porque como o nosso ex-ministro, muito interessante, Darcy Ribeiro disse isso há muitos anos atrás. Ele disse que a crise na educação, a crise da educação, a crise da educação é um projeto, né, muito bem articulado, muito bem estruturado, que serve para que os indivíduos realmente se mantenham ou mantenham o status quo, que é a situação como está. Então, essas reformas educacionais, elas têm apenas um objetivo: manter as coisas como estão ou piorar. Aí tem um ditado de um indivíduo que é um palhaço, e que de fato, na verdade, os palhaços somos nós, que pagamos pelo espetáculo e trabalhamos, né, nesse espetáculo. Que ele disse um dia que pior que tá não fica. E comprovadamente ficou, né, pior do que estava. E a tendência, sinceramente, na minha humilde opinião, realista e não pessimista, não sei se as coisas vão melhorar tão cedo, mas nós poderíamos fazer com que as coisas melhorassem se nós ensinássemos melhor as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, e que nós formássemos uma sociedade de seres pensantes, de seres que realmente sejam capazes de pensarem por si mesmo. E isso
É um desafio tremendo. Mas para que isso aconteça, nós temos que reformular o sistema educacional. O sistema educacional como um todo. Porque você tem que formar bem o educador para que ele seja capaz de formar bem os seus alunos. Você tem que formar bem os discentes para que os discentes sejam capazes de formar os docentes e assim sucessivamente. Então você tem que formar bem os docentes para que os docentes sejam capazes de formar os discentes. É só inverter a ordem. E os discentes também, porque os discentes um dia poderão ser docentes. Então é todo um processo. A engrenagem está aí. A educação, ela não é capaz de mudar o mundo, mas a educação é capaz de mudar pessoas, e pessoas são capazes de mudar o mundo. Frase conhecida, né? É uma arma, a educação é uma arma. É uma arma e que na verdade não é uma arma destrutiva. A educação não é destrutiva por si só, mas a educação, da maneira que ela tem sido trabalhada, tratada há anos, há muitos anos, e aqui não tem a ver com ideologias partidárias, político-partidárias, nada disso. A educação não é levada a sério. Esse Brasil não leva a sério. Esse Brasil não leva a sério. Esse Brasil nunca levou a sério a educação. A educação vocacional, década de 70, um projeto muito legal, muito interessante. Não foi para frente. Tudo aquilo que foi tentado sofreu atentados e estamos como estamos. E dentro do meio acadêmico, nem os próprios docentes podem pensar por si. Essa é uma triste realidade que beira a irrealidade. Mas nós temos que perseverar, temos que enfrentar de frente, porque somente enfrentando de frente a gente pode seguir em frente. Eu sou persistente e por ser persistente eu insisto, ainda que muitas vezes eu siga alguns caminhos, né, como aqui a questão do meu mestrado eu optei por fazer fora, por uma questão objetiva. As mentes pensantes, não estou me considerando uma mente pensante, mas as mentes pensantes, elas precisam pensar mais, pensar melhor, aprender a processar os seus pensamentos, aprender a transformar as informações que a sociedade nos oferece em conhecimento. Porque, eu repito, o conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência. E é isso. Fica aqui uma reflexão, vários pontos, né, para serem refletidos. Eu espero que você pare para pelo menos repensar um pouquinho. Pensar, repensar, quem sabe. Muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, eu conto com o seu compartilhamento, porque através do seu compartilhamento nós poderemos alcançar mais pessoas. E alcançando mais pessoas, quem sabe a gente consiga semear boas sementes, pensamentos, né? Eu falo assim, a mente mente, cuidado para não matar a sua semente e não se tornar um demente, né? Porque se você pegar a definição da palavra demente, vocês vão entender que faz todo sentido. Cuidado que a mente mente. Cuidado.